Leandro Piquet Carneiro, tenho certeza que com você eu também jamais me decepcionarei. Obrigado, Sérgio, pelo convite ao Instituto e um prazer enorme poder ouvir o General Tomás e antes o prazer único de também reencontrar o ministro o General Cardoso e o nosso comandante geral do Exército. O Sérgio me pediu, na verdade, que começasse aqui alguns comentários sobre o tema, não na forma de uma apresentação, mas na forma de comentários mais específicos. Eu divido o meu tempo aqui com o meu colega e amigo Fábio Bechara, que comigo também coordena um grupo dedicado ao estudo da questão do crime organizado transnacional, eu no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e o Fábio no Direito da Mackenzie. Além da sua atividade no Ministério Público, ele é um professor e um pesquisador acadêmico e com quem dividimos aí uma iniciativa já de tentar produzir cursos, produzir uma série de trabalhos empíricos sobre o assunto, mas hoje vou ficar aqui restrito ao meu papel de comentarista. Vou fazer apenas alguns comentários àquilo que foi apresentado antes e me preparei dessa forma. Em primeiro lugar, eu queria introduzir aqui, recolocar a questão do problema das fronteiras e pensando o problema do ponto de vista, digamos, da governança das fronteiras como um problema que envolve fundamentalmente a economia dos mercados ilícitos. E a forma como esses mercados ilícitos se desenvolveram nessa região e se desenvolvem nessa região do país, praticamente em relação de simbiose com uma série de instituições locais. Eu acho que foi bastante enfatizado aqui uma visão que eu acho que eu gostaria de colocar assim um ponto de interrogação sobre essa visão. Eu acho que reflete muito diretamente a percepção que as Forças Armadas, em particular o Exército, têm do problema, que é, na verdade, a percepção de um agente do Estado que entra com sua integridade preservada nessa região e sai de lá com uma missão cumprida ou desempenhada né, desde a organização, do processo de organização da nação, com toda a sua, digamos, integridade preservada. Isso tem sido assim. Nós nunca tivemos aqui nenhuma experiência comparável ao que aconteceu com países vizinhos, em que as Forças Armadas se envolveram em processos de corrupção, principalmente ligado à questão desses mercados ilícitos, que eu acho que são muito importantes. Eu quero me explicar sobre isso, fazer esse comentário. Mas acho que essa é uma visão, portanto, de um agente, um ponto de vista específico de quem reflete uma história institucional e uma história política diferente de outros agentes que, basicamente, ocupam e dividem com as Forças Armadas esse território. Com isso, quero dizer o seguinte, além digamos, das Forças Armadas e do Estado, daquilo que representa mais diretamente o Estado Nacional, há um conjunto de organizações, municípios. O General Cardoso enfatizou a questão da diversidade das nossas fronteiras, as fronteiras aí que são bastante urbanas, há áreas consolidadas de ocupação agrícola e tudo isso. Mas, na verdade, se ampliamos, digamos assim, o filme nessa região e percebemos o que aconteceu ali, podemos ver o seguinte, como basicamente um processo de ocupação motivado por agentes econômicos diversos que chegaram nessa região, muitas vezes antes de qualquer instituição propriamente estatal. Chegaram antes do cartório, chegaram antes do juiz, chegaram quase que junto com aquele posto militar que colocava ali a bandeira na nossa fronteira. Mas chegaram lá, chegaram os madeireiros, chegaram os mineradores, alguns agricultores. E o que eu queria destacar é o seguinte, que boa parte desses agentes econômicos organizaram nessas regiões de fronteira uma vibrante economia do ilícito, do mercado de terras ilícito, da mineração ilícita, da extração ilícita de madeiras, da exportação ilícita, do contrabando. Essa atividade econômica já existia, não era o objetivo número 1 do Exército controlar isso diretamente, quer dizer, quando chamado
se ocupava disso, mas isso era uma função basicamente da justiça, das polícias estaduais, né? Uma série de agências públicas que têm por missão desempenhar essa função e que lá não existiam. Não é? Então, obviamente, que boa parte desse contingente de empreendedores que ocupou a fronteira tinha que confiar muito mais na sua capacidade, sua força física, na violência e no desenvolvimento de associações criminosas que não envolviam necessariamente as drogas e as armas, mas envolviam esses grandes filões do mercado ilícito, principalmente madeira, terra, minério. Né? E isso lá estava, eu estou falando de 50, 40, 50, 60 anos atrás. Quer dizer, esse processo consolidou uma simbiose, uma relação forte desses grupos, desses empreendedores que vivem nessa fronteira entre... Eles são interessantes porque eles são empreendedores de bens lícitos, legais, a madeira é lícita, o minério é lícito, a terra pode ser livremente comercializada, mas eles encontraram uma situação em que não havia cartório para registrar terra, não havia ninguém impedindo a exportação ilegal e extração de madeiras, etc. E desenvolveram essas atividades de forma ilícita e com base em organizações criminosas e num poder de pressão que foi muito importante para a organização dessas regiões do país. Por isso são regiões muito violentas, por isso o Pará é muito violento, por isso que Goiás foi muito violento, Mato Grosso foi muito violento. E esse processo vai, quer dizer, o Estado vai chegando, né? Chega o cartório, chega o juiz, chega o delegado de polícia e vai dissolvendo. E outra coisa muito importante, que eu acho que a gente precisa talvez pensar um pouco sobre isso, vai dissolvendo e vai gerando relações de integração com essas estruturas ilícitas. Então, nos surpreendemos constantemente com o fato de que, de repente, algum político atinge projeção nacional vindo dessas regiões e carrega consigo um conjunto de articulações com o submundo ilícito próprio dessas regiões de fronteira. Então, essa economia política do ilícito vai se expandindo e vai se articulando ao poder estatal de uma forma completamente diferente do que os senhores estão habituados a ver. Porque os senhores estão habituados a ver de um ponto de vista de quem está ali para fazer valer a voz e a força do Estado, o que é absolutamente necessário, né, passamos aqui esse dia discutindo isso. Mas boa parte das elites locais, dos políticos, lideranças, estão em relação de simbiose e desenvolvem com esses ilícitos, muitas vezes, relações de quem está, de fato, procurando extrair renda dessas atividades ilícitas. Então, isso não foi assim no México, foi assim na Guatemala, em Honduras, e tem sido assim no Brasil, naquilo que estava oferecido antes, que eram esses mercados, digamos, que eu já nomeei aí, madeira, terra, minérios, e agora, 20, 30 anos atrás, apareceu a cocaína, apareceram as armas, né, e apareceram o tráfico de biopirataria, outras formas de ilícito bastante complexas naquela região. Então, o que eu queria deixar aqui como minha intervenção sobre esse assunto diz respeito ao fato de que boa parte dessa relação em que o Estado é visto, de um lado, como agente representado por suas instituições nacionais, capaz de disciplinar e ocupar esse território de forma organizada, tem que, talvez, abrir espaço para um outro modelo em que há uma integração entre lideranças, elites locais, grupos econômicos locais, que oriundos dessas atividades do ilícito, com o poder político que desenvolve com esses ramos de atividade ilícita, com essas organizações, com esses grupos, uma atividade de simbiose. E o Estado, em boa parte, eu digo aqui, o poder local, setores das polícias, desenvolvem relações de verdadeiros extratores de renda dessa atividade, assim como os nossos políticos muitas vezes extraem renda das atividades ilícitas, como a gente tem tido uma aula contínua disso, né, há anos já, sobre como isso tem funcionado no Estado brasileiro. Imagina no lugar do Joesley, no lugar do Marcelo Odebrecht, imagina o Fernandinho Beiramar, o que eles fazem com quem eles corrompem. Eles corrompem outra classe de agente, diferente do que corrompe os grandes negócios, as grandes empresas, mas eles corrompem, eles estão ali e, mais do que isso, eles estão em relação de dependência com esses líderes locais, muitas vezes. Esse modelo, diria, de simbiose entre crime organizado e Estado, ele, na verdade, coloca uma série de complicações para a atuação
E eu queria dizer o seguinte, para concluir os meus comentários, que, na verdade, nós temos aqui talvez a necessidade de alargar um pouco esse conceito de fronteira para além do que a gente fisicamente entende como fronteira. Talvez a melhor definição hoje para a fronteira do Brasil com o Paraguai não seja exatamente Foz do Iguaçu apenas, mas, quem sabe, Foz do Iguaçu tem um rebatimento na Santa Efigênia e no Camelódromo da Uruguaiana. Quer dizer, são espaços também, o produto entra por ali e vai ser comercializado em grandes redes de comércio ilícito, né? E isso abastece um mercado monstruoso doméstico interno que precisa ser controlado. Para completar, eu queria só mostrar, eu tenho aqui, só para completar um mapa que talvez assim, né? Aqui, esse foi um mapa que o Fábio Bechara foi o coordenador do Centro Integrado de Inteligência do Estado de São Paulo, e o governo do Estado organizou um grupo de trabalho no qual organizamos algumas ocorrências policiais especificamente relacionadas à presença do crime organizado no Estado. Esse primeiro mapa, ele mostra um componente do crime organizado no Estado que tem a ver com roubo de carga, roubo de caixa de banco, de caixa eletrônico. Na verdade, o que nós descobrimos empiricamente, analisando os dados aqui no Estado de São Paulo, é que existem dois componentes mais importantes. Um relacionado à questão dos crimes economicamente motivados e outro relacionado aos crimes de droga. Então, vejam a tradução, talvez bastante gráfica do que eu estou dizendo aqui, mostrando como ocorrências tipicamente relacionadas à presença de organizações criminosas são essas aí. Então, para detonar um caixa eletrônico, usar explosivo, um grupo precisa ser montado, precisa de um armamento pesado, atividades complexas que envolvem a presença tipicamente, organizações. Não é um crime que a pessoa possa fazer com um parceiro que conheceu tomando uma cerveja no bar. É alguém que você, né, aprendeu a trabalhar junto, desenvolveu alguma capacidade operacional e aí está. Então, esse mapa mostra que o crime economicamente motivado segue basicamente o eixo, né, das principais cidades, as cidades mais ricas do Estado, mas tem uma relação também com a circulação de bens no Estado. Então, isso é a tradução do que eu dizia antes sobre como a gente pode olhar esse mapa, se ele for expandido, se tivéssemos dados para o Brasil inteiro, a minha aposta seria que aquele grande ramal que vai de São Paulo a Ribeirão Preto ali, chegaria até provavelmente perto da fronteira, principalmente Paraguai, principalmente também Bolívia, no caso da pasta base de cocaína. E esse é o mapa dos crimes relacionados a tráfico de drogas no Estado de São Paulo. São crimes tipicamente, não estou falando, não aparecem aí por baixo desses dados aí, nada relacionado a consumo, nada relacionado a pequena quantidade, são grandes apreensões, são locais utilizados para armazenamento da droga, refinarias, são operações de grande complexidade feitas pelas duas polícias do Estado. Então, mais uma vez, o mesmo eixo seguindo o dinheiro, né, as cidades mais ricas do Estado, e seguindo também o sentido aí da fronteira com Goiás e Mato Grosso, né? Então, eu acho que eu deixo aqui a minha tentativa aqui de colocar um ponto no debate sobre, principalmente, como, assim, concordando muito com todas as ponderações feitas pelo general Tomás sobre a natureza do emprego, a forma como tem que ser uma visão parcimoniosa do Estado é necessária nesse caso, mas eu acho que é fundamental pensarmos aqui estrategicamente no fato de que não há como as Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro, se desembaraçar dessa função. Ela é uma função que vai ser uma demanda permanente da sociedade.
Então, eu acho que nesses tempos, né, desde das primeiras operações no Haiti, depois as intervenções permanentes no Rio de Janeiro, eu acho que o senhor foi pouco enfático até em dizer que foram um sucesso absoluto as operações no Rio de Janeiro. O retrocesso foi notável. Eu trabalhei muito tempo ali naquele contexto ali, no contexto lá da Secretaria de Segurança. Eu sei perfeitamente o que o senhor está dizendo com relação à Polícia Militar do Rio de Janeiro. É algo que não pode prevalecer, não tem condição daquela instituição manter as conquistas obtidas no âmbito do processo de pacificação. Então, último comentário, é o seguinte: por que não pensar também, talvez aí num caráter que, amparado na Constituição brasileira, resguardar um pouco o papel, ou recuperar um pouco o papel do Exército e das Forças Armadas na formação desse contingente que o senhor observou como necessário para o policiamento ostensivo. Eu vejo, pelo que eu conheço pelo país, de polícias militares pelo país, há um déficit general de capacidade operacional, a falta de formação básica. O que os senhores conseguem com os recrutas em um ano, de colocá-los ali de sentinela, prontos, bem uniformizados, isso precisa ser ensinado, o básico do básico. Depois a doutrina de cada um vai se desenvolvendo, a relação com o público é diferente, como o senhor enfatizou. Quer dizer, eu não vejo aqui nenhum risco de contaminação por proximidade, porque os militares são treinados para a guerra, mas são treinados, como bem disse o comandante, para hierarquia e disciplina, que são formas necessárias de contenção da violência, do abuso, que tudo isso favorece. Eu acho que dentro de um ambiente de polícia ostensiva, a necessidade de que esse contingente esteja preparado para desempenhar essa função. Então, me pergunto se não é o caso de pensar um pouco numa retomada de uma relação das academias militares com a academia dos estados, com os centros de formação do Exército, para que esses valores, que são muito básicos na formação de quem quer que seja que vai fazer trabalho ostensivo, tem que levar em conta, tem que ser preparado para isso, e que isso não acontece, né? Então, eu deixo aqui a reflexão sobre o problema, digamos, da relação entre elites locais e o ilícito como um grande problema a ser resolvido. Eu acho que, não, obviamente, não no contexto das Forças Armadas em particular, mas é um desafio para a sociedade brasileira. E acho que o Fábio vai poder falar muito sobre o nosso trabalho também no que diz respeito à cooperação jurídica, que eu acho que ele tem uma visão também muito parecida com o senhor sobre esse assunto. Então, muito obrigado a todos. Muito bom,